Hello, nono ano. Aqui quem fala é a Teacher Del, professora Delciene, e estamos novamente continuando a nossa aula do Caderno Base 2, parte 2, tá? Continuando as atividades. Mas antes nós iremos estar falando sobre as competências que estaremos vendo nessas atividades, desse Caderno 2, que são compreender, utilizar e criar recursos tecnológicos, digitais, de comunicação e informação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas práticas sociais. Conseguindo formular hipóteses e resolver alguns problemas, inclusive tecnológicos, com base nos conhecimentos. As competências específicas é comunicarmos na língua inglesa por meio de uso variado das linguagens em mídias impressas ou digitais. E as habilidades? Nós estamos reconhecendo novos gêneros digitais, novas formas de escrita, abreviações, combinação de palavras, entre outros, e tipo de mensagens, como nós veremos o meme, que está sendo mais utilizado no momento. Então, nós continuaremos nossa atividade a partir do exercício 4, pois já fizemos os anteriores. E então, agora é a vez de fazer as suas previsões. Observe os itens abaixo e escreva uma frase para cada um em inglês, para descrever o que você pensa que acontecerá. Caso seja necessário, solicite a ajuda do professor. Então, aqui estamos. Como eu falo assim? O que você pensa que acontecerá? Já está dizendo que ainda não aconteceu. Então, se vai acontecer, estaremos utilizando nas atividades o tempo futuro. Então, usaremos o auxiliar will, W-I-L-L, antes dos verbos, para transformar a minha frase em tempo futuro. Então, o que você poderia fazer diante destas 4 previsões que estão aqui? Flying cars, carros voadores. Como seria para vocês os carros voadores? Então, você vai ter que criar uma frase usando carros voadores, mas usando o tempo futuro. Will, antes do verbo fly, voar. Mobile phone with solar energy. Então, um telefone móvel com energia solar. Será que já não existe? Não sei. Podemos pesquisar para saber. Existem tantas tecnologias novas surgindo. Então, o que você acha formulando uma frase usando um telefone móvel com energia solar? Wireless everything. Todas as coisas conectadas. Imagine, sem fio. Só conectadas, mas sem fio. Muito legal seria, né? Se não existisse aquele monte de fio para ser carregado para tudo quanto é lugar. Então, como você faria a sua frase? E Language Translate Implants. Um implante tradutor de línguas. Imagine você conversar com qualquer pessoa no planeta, em qualquer lugar, com um implante, você poderia entendê-la e ela vice-versa. Então, essas previsões aqui, como que você faria uma frase com essas 4 previsões para o futuro? Usando o verbo no futuro. Lembrando, né, que os verbos estão aqui e vocês irão transcrever usando o auxiliar will antes do verbo, para que ele aconteça no futuro. Na próxima questão,
Observe as imagens abaixo, responda a questão 5. It's weekend, buddy. Olha que bonitinho. Um doguinho. It's weekend. O que é o weekend? Fim de semana. Buddy é o nome do cachorrinho. When someone asks about my plans for the weekend. Quando alguém pergunta sobre o meu plano para o fim de semana. Olha a imagem. People, what are your plans for the weekend? Me. Então, observando as 3 imagens, vamos responder. O que os memes elencados acima apresentam em comum? Então, o que eles estão transmitindo para vocês? O que cada um está falando para vocês? A 6. Agora é a sua vez de falar sobre os seus planos para o fim de semana. Escreva 3 frases em inglês utilizando o futuro. Então, o futuro é aquilo que eu falei. Vocês irão usar algo com o auxiliar o eu antes do verbo. Caso seja possível, você poderá criar um meme. Então, se você tiver uma habilidade para criar um meme, pegar uma imagem, pegar a sua frase e que ela tenha sentido em relação à imagem. E montar um meme também pode. Aí vai ficar a critério. Pode ser só a frase escrita ou vocês podem criar também as 3 imagens. Então, vai ficar na escolha de vocês, ok? E a questão 7. Josh e Jean são amigos e estão numa ligação para combinar o que eles farão no final de semana. Leia as frases abaixo e enumere-as para formar o diálogo. Então, caso necessário, ajudaremos. Exemplo. Ele está ao telefone. A primeira coisa que ele vai falar, hello. Então, vocês vão enumerar. Então, hello seria o número 1. E depois, qual é a resposta e qual seria a sequência? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual seria a sequência numérica para cada frase em que eles estão num diálogo, combinando sobre o final de semana? Então, aqui termina a nossa atividade do inglês 1. Iremos para o inglês 2. Nós fizemos até a questão da letra D e continuaremos. Questão 2 do inglês 2. De acordo com o texto, marque as alternativas que contêm os biomas brasileiros. Você pode marcar mais de uma opção. Vamos recordar um pouquinho lá no texto? Observando o texto. Brasil contains most of Amazon River Basin, which has the world's largest river system and the world's most extensive virgin rainforest. The country contains no desert, right mountains, or Arctic environments. Então, baseado nessa última frase, o que o Brasil contém de melhor é o Rio Amazonas, que é a base do Brasil, né? E nele é considerado o maior rio de águas do mundo, né? Em extensão também. E temos uma floresta tropical. Nosso país não contém deserto. Nós não temos deserto no Brasil. Temos clima desértico,
que é diferente de ser um deserto. Montanhas altas, com picos muito elevados. No Brasil não temos muitos. Ou clima ártico. Então, o Brasil não tem. Então, o que o Brasil tem? Né? O que o Brasil tem? Então, vamos lá. Olha as imagens. Wetlands, planícies alagadas. Rainforest, floresta subtropical, tropical, chuvosa, úmida. Desert, deserto, nada, nothing. Savana, planície enorme com pouca vegetação. Então, qual dessas imagens se reporta ao nosso bioma brasileiro? Aí você vai marcar um X nas alternativas, pode haver mais de uma. Na questão 3 e 4, temos dois textos. Vamos compará-lo, New Zealand e Austrália. Então, Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia. Mountains cover much of the island. On the South Island, the Southern Alps contain country's highest peak, Mount Cook, and many glaciers. New Zealand's longest river, the Waikato, is the North Island. New Zealand has several types of flightless birds, including tacahaus, penguins, and kiwis. The kiwi bird is New Zealand's national symbol. Australia is one of the largest countries in the world, but it's also the smallest continent. In the southeast are the Australian Alps. There, Mount Kosciuszko, Australia's tallest mountain, stands 7.310 pés. É o modo que eles medem, né? Seria 2.228 metros de altura. The country is home to many unique animals. Many of the world's marsupials live in Australia. For example, kangaroos, koalas, and wallabies, crocodiles, lizards, snakes, turtles, and parrots also live there. Então, o que as informações nos trazem? De acordo com as informações no texto, escreva N para Nova Zelândia e A para Austrália. Então, é um dos maiores países do mundo. Então, é a Nova Zelândia ou é a Austrália? Há diversas montanhas nesse país. O símbolo desse país é um pássaro. Os animais marsupiais são típicos desse país. Então, vocês vão apenas colocar N se a frase pertencer à Nova Zelândia, A se a frase pertencer à Austrália. De acordo com o texto, quais são os animais presentes na Nova Zelândia e quais são os animais presentes na Austrália? Então, vocês vão primeiro separe Nova Zelândia e coloque o nome dos animais. Austrália e coloque o nome dos animais. Lendo as informações para responder a questão sim. Espanha. Portugal. Fundação, área, população, custo de vida. Tá? Então, foi fundado em 1479, Portugal 1143. Área em quilômetros quadrados. Quantidade de população, aproximadamente 46 milhões de pessoas.
aproximadamente 10 milhões e 700 pessoas. Custo de vida. Então, lá, esse símbolo é o euro. Então, 1.567 euros e 1.406 euros. De acordo com as informações apresentadas nas duas tabelas, marque as alternativas corretas. Você poderá marcar mais de uma alternativa. Então, estamos comparando as informações. Portugal is older than Spain. Spain is smaller than Portugal. Spain is more populous than Portugal. Portugal is more expensive than Spain. Então, lembra lá? Superlativo, maior do que, menor do que, mais velho do que. Então, Portugal é mais velho do que a Espanha. Espanha é menor do que Portugal. Espanha é mais populosa do que Portugal. Portugal, o custo de vida é mais caro do que a Espanha. Então, vocês vão olhar as alternativas e marcar qual seria a alternativa correta. Tá? Lendo as informações. Abaixo, você tem lá Filipinas, Malawi, Colômbia. Também, igual aos quadros acima. Quando foi fundado, área, população, custo de vida. Aqui está em dólar. Olha, o símbolo já mudou. Com base nas informações das tabelas acima, escreva frases em inglês para comparar os países, utilizando os adjetivos da caixa abaixo. Big, grande. Cheap, barato. Expensive, caro. Old, velho. Populous, populoso. Small, pequeno. Então, vocês vão seguir o exemplo dessas frases. Older than, mais velho do que. Smaller than, menor do que. More populated than, mais populoso do que. More expensive than, mais caro do que. Observem as diferenças nessa frase. Por que que aqui, antes do older e do small, não tem a palavrinha more? More, eu só uso antes do adjetivo, porque ele tem mais de 3 sílabas. Então, eu preciso da palavrinha mais na frente. Então, mais velho do que. Então, todos os adjetivos terminam em er, than. Esse ER é acrescentado no meu adjetivo. Aqui, tá? Eu não preciso acrescentar o er, porém eu uso a palavra more, porque o meu adjetivo tem mais de 3 sílabas, ok? Então, vocês irão usar estes exemplos para criar as frases usando estes adjetivos, que são qualidades. Questão 7. Você vai coletar informações sobre 2 países para compará-los. Então, vocês podem usar o livro didático, pesquisar na internet, né? E depois você vai desenhar a bandeira do país que você escolheu e completar a tabela com as informações que você pesquisou. Vocês podem estar usando o livro de geografia de vocês ou um atlas que tem as bandeiras e geralmente o atlas vem estas informações. Country, país. Foundation, quando foi fundado, anos, mês, datas. Área, é o tamanho do país. População, quantidade de pessoas. Custo de vida, qual é o custo de vida, qual é a moeda que é usada neste país. Flag, aqui é o desenho da bandeira que você vai escolher. Com base nas informações coletadas,
Escreva 2 frases em inglês comparando os 2 países que você escolheu. Então, esses 2 países, vocês irão usar como exemplo o que está aqui no exercício anterior, tá? Comparativo, comparando um país com o outro, fazendo 2 frases usando esses 2 países. E aqui termina a nossa atividade usando comparativos e superlativos do inglês 2, tá ok?